Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por tudo, né? Como disse a irmã Maria, por mais um ano, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, quantos privilégios o Senhor tem nos dado. Eu convido os irmãos a abrir nesta noite de Natal, abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1. A irmã Maria já leu um texto bem sugestivo também em Isaías capítulo 9. E nesse momento a gente também vai somar a leitura já feita nesta noite. Vamos estar lendo Lucas capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1. Vamos ler do 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Amém? Amém. Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porém, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa leitura, por esse privilégio de lermos, Senhor, nesta noite, o privilégio de estarmos aqui, Senhor, considerando nossos irmãos, ouvindo e obedecendo o chamado, Senhor, de nos reunir, estando aqui também desejosos, por meio da ação do Teu Santo Espírito, de ouvirmos a Tua palavra, de obedecermos, de sermos, ó Senhor, exortados por ela, ensinados, repreendidos, Senhor, pois a Tua palavra, Senhor, ela é eficaz, ela é viva, ela mostra, Senhor, a verdadeira luz, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro significado do Natal. Ela é o nosso guia, nossa bússola, ela é, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade revelada, Senhor, para nós. Então, Senhor, obrigado. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Já te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse texto dessa noite de Natal, como eu falei, né? Queremos trazer uma mensagem referente ao Natal e não tem como a gente não falar de Jesus, né? Ele é o dono da festa, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a razão porque estamos aqui, Ele é a razão porque encontramos esperança, porque
em meio a lutas, adversidades. Ele é a razão de termos a nossa fé fortalecida, de termos o nosso perdão dos nossos pecados. Ele nasceu, ele viveu entre nós, ele foi morto, crucificado, sofreu morte de cruz, ele ressuscitou, ele está no meio de nós, ele vem nos buscar. E é esta a razão porque sempre estamos de joelho orando a Deus, sempre estamos lendo a Bíblia, sempre estamos reunidos, cultuando e oferecendo a Ele um culto, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor, e Ele é o nosso Natal. Amém? E esse texto, irmãos, ele mostra aqui também a celebração do Natal, que é o nascimento de Jesus. E uma grande pergunta que podemos começar nessa noite é: mas quem é Jesus? Essa é uma grande pergunta. Porque desde já dos primeiros séculos, irmãos, havia opiniões que se divergiam, né? Os gnósticos, por exemplo, eles não acreditavam na sua encarnação. Os ebionistas acreditavam que ele era apenas uma emanação, ou seja, apenas um ponto de partida, uma procedência, uma origem de Deus. O arianismo acreditava que ele era a primeira criação de Deus. E não é diferente também a alguns pensamentos de hoje. Hoje, por exemplo, muitos pregam um Jesus espírito iluminado. Outros pregam um Jesus que é bom, bondoso, bonachão. Outros falam de um Jesus milagreiro. Ainda outros pregam um Jesus de paz e amor. E a pergunta é: mas quem é Jesus? E quero dizer aos irmãos que ele não é quem os homens dizem que ele é. Ele não é uma projeção do imaginário coletivo, nem o Jesus pregado pelas religiões. Quem é Jesus? Ele, meus irmãos, é quem de fato ele é. Ele é aquele que é revelado nas Escrituras. Ele é aquele de quem as Escrituras dizem quem ele é. E esse texto nos fala da grandeza desse Jesus. O anjo Gabriel aparece a Maria para revelar a Maria 2 milagres, observamos aqui nesse texto lido. O primeiro milagre é uma virgem que fala no texto que fica preocupada, que não era desposada com nenhum homem, mas que uma virgem iria conceber, né? Iria gerar, iria engravidar, e essa virgem seria Maria. E um segundo milagre é de uma idosa que era estéril e que já havia concebido, já havia dado à luz, e aqui estamos falando de Isabel. No segundo caso, no caso de Isabel, Deus parece estar atrasado. No primeiro caso, no caso de Maria, Deus parece estar adiantado. E o princípio é mostrar que para Deus não há nada impossível. Então veremos aqui o que Gabriel destaca neste episódio, a grandeza de Jesus. Em primeiro lugar, sobre a grandeza de Jesus, nessa noite, meus irmãos, queremos ver a grandeza de Jesus quanto à sua origem. Versículo 32 vai nos dizer o seguinte: este será grande. Veja a origem de Jesus. Este será grande e será chamado filho de quem? Do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 35 ainda fala também a respeito dessa origem. Versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, em primeiro lugar, aqui, sobre a sua grandeza quanto à sua origem, Jesus não é um Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Uma coisa é dizermos que Jesus é um Filho de Deus.
Outra coisa é dizermos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, meus irmãos, ele é o Verbo eterno. Ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com o Pai. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando digo que ele é coigual, é que ele tem a mesma relação na Trindade com o Pai e com o Espírito Santo. Quando dizemos que ele é coeterno, é que ele existe eternamente, assim como também o Pai e o Espírito Santo. Ele é consubstancial, dizendo que ele tem a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza que o Pai e que o Espírito Santo. Então ele é o Verbo eterno. E nesse Verbo eterno ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele não passou, meus irmãos, a existir quando ele nasce. Ele é Deus desde a eternidade. Ele é o Pai da eternidade, assim como vai dizer também as Escrituras. Ele desfrutou sempre da glória do Pai, antes que houvesse mundo. Então sua relação com o Pai é eterna. Aquele menino que nasceu em Belém é Deus de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formassem, a Bíblia diz que ele já existia. Ele não teve começo e nem terá fim. Apocalipse diz que ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a causa não causada. Ele é o efeito de todas as coisas. Ele é o Verbo eterno. Jesus não é um Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Qual igual, coeterno e consubstancial com o Pai. A grandeza de Jesus, amados, quanto à sua origem, é que Jesus não é um Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E sendo assim, concluímos essa grandeza de Jesus, quanto à sua origem, dizendo que Jesus como Deus, preste atenção, Jesus como Deus não teve mãe, e Jesus como homem não teve pai. Versículo 35 diz que o ente santo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de quem? Filho de Deus. O ente que vai nascer de Maria já existia antes da sua mãe. O filho já existia antes da mãe, o filho já procedia antes, já antecedia a sua mãe. Jesus foi concebido, diz o texto também no versículo 35, que foi concebido por obra do Espírito Santo. O Verbo se fez carne por uma obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Como Deus, ele sempre existiu. Por isso, Maria não pode ser sua mãe. Como homem, foi gerado pelo Espírito Santo, por isso não teve pai humano. Essa é a grandeza de Jesus quanto à sua natureza. Jesus não é um filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus como Deus, podemos dizer agora que ele não teve mãe, porque ele já existia, já estava com o Pai. E Jesus como homem, quando ele nasce de Maria, como homem, ele não teve pai. Porque ele foi gerado do Espírito Santo. Quem foi que o envolveu? Foi o poder do Altíssimo que envolveu a Maria. Ele é o Filho de Deus. E assim concluímos essa primeira parte dizendo que Jesus é Deus. Sendo Deus, não tem mãe, já existia. Essa é a origem, meus irmãos, da grandeza de Deus.
Uma segunda grandeza de Jesus que observamos nesse texto é quanto ao seu caráter. Versículo 35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é um ente santo. Isso significa que ele não herdou o pecado original. Todos nós que estamos aqui, todos aqueles que estão assistindo essa live ou vão assistir, todos nós sem distinção. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que todos já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Já herdamos, meus irmãos, o pecado original. E Jesus é um ente santo. Ele não herdou o pecado original. Jesus não é um membro da raça como eu e você é. Pois nascemos em pecado, herdamos o pecado de Adão, mas Jesus não é somente do homem. Jesus não é semente do homem, como todos os demais homens. A Bíblia diz que Jesus é semente da mulher. Ele nasceu sem pecado. Ele não havia pecado. 1 Pedro, Isaías, vai dizer: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, meus irmãos, Jesus não herdou o pecado original. Não somente o pecado original, mas sabemos que ele também nasceu, ele viveu aqui entre nós, e ele não cometeu pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Jesus foi tentado, mas jamais cedeu à tentação. Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz que fez-se pecado por nós. Nunca se achou, como já foi dito, dolo em sua boca. Ele obedeceu completamente à lei em nosso lugar. Seus inimigos o perseguiram e, para acusá-los, a Bíblia nos mostra que precisaram tramar provas falsas e contratar testemunhas falsas. Ele é a verdade. Sua vida é uma vida irrepreensível. Suas palavras são irrefutáveis. Irrefutáveis é que são indiscutíveis. Suas obras são irresistíveis, que não se pode resistir. Essa é a grandeza de Jesus quanto ao seu caráter, revelado no versículo 35. Como foi dito desde o início, Jesus não é quem os homens dizem quem é. Jesus é quem ele é. Jesus é quem as Escrituras dizem que ele é. Uma terceira grandeza de Jesus é com respeito à sua obra, no versículo 31. O versículo 31 diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui está a sua obra. Jesus é o Criador do universo. Ele é o Criador, meus irmãos, de todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou o universo e criou também tudo o que há nele. Hoje, meus irmãos, encontramos homens cheios de empatia, de orgulhos, de soberbas, que chegam a zombar daqueles que pregam, que acreditam na criação, conforme as Escrituras. Mas Jesus, o Jesus do Natal, é o Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Jesus é o Criador do universo. Jesus também é quem sustenta o universo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz Hebreus 1, do versículo 1 ao 3. Ele é quem dá a chuva e o sol. Ele é quem intervém na minha causa e na sua causa. Ele ouve as nossas orações, ele cura os enfermos, ele age soberanamente. Mateus 10, versículo 29 ao 30, diz que não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai.
E quanto a vós, outros, até o cabelo todos da cabeça estão contados. Ele é quem sustenta o universo. Jesus é o Deus, meus irmãos, da providência. Ele está presente, Ele ama, Ele cuida, Ele consola, Ele também corrige, Ele também levanta, Ele também restaura. Ele cura os enfermos, Ele ergue os abatidos, Ele também repreende os faltosos. Ele está com as rédeas da história nas mãos, Ele está com o livro da história nas mãos, Ele está no trono do universo. Jesus, Ele reina. Ele é o Rei da Glória. Ronaldo Lindório, eu queria compartilhar aqui um texto que foi postado por Ronaldo Lindório, falando sobre esse Jesus que é o Rei do Universo. Ele cita Isaías capítulo 9, parte do versículo 6, que já foi lido essa noite. Diz que o governo está sobre os seus ombros. E falando disso, Ronaldo Lindório, ele posta na internet e nas redes sociais, ele diz o seguinte: a soma de todos os exércitos que já marcharam, de todos os reis que reinaram, todos os cientistas que se pronunciaram, todos os inventos e artes, não se equiparam à influência de um só homem sobre a humanidade. E ele diz: Jesus. Entretanto, devemos lembrar que Jesus não é apenas o Salvador dos que creem. Ele é o Rei do Universo. Seu desejo não é apenas salvar, mas reinar. Quase todos desejam que Jesus lhes seja Salvador, porém poucos o reconhecem como Senhor. Na profecia entregue por Deus a Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, uma marcante frase afirma a sua natureza, dizendo: o governo está sobre os seus ombros. Jesus é o Senhor absoluto sobre tudo e todos e por toda a eternidade. E falando sobre esse reconhecimento desse rei, que é rei do universo, ele diz que o reconhecimento do senhorio de Cristo produz 3 resultados imediatos em nossos corações. Em primeiro lugar, passamos a descansar mais em Deus, pois reconhecemos que se Cristo é o Rei do Universo, nossa vida, nossos dias, nossos sonhos e também nossas frustrações e histórias estão em suas mãos e podemos descansar. Em segundo lugar, passamos a ter grandes expectativas em Deus, se compreendemos que sem Cristo nada verdadeiro pode acontecer. Por outro lado, com Ele qualquer coisa é possível. Não há coração tão duro que Ele não possa quebrar. Não há família tão quebrada que Ele não possa restaurar. Não há canto tão obscuro do coração que Ele não possa iluminar. Com o Rei do Universo, tudo é possível. Em terceiro lugar, submetemos a Ele toda a nossa vida. E Maria também fez isso, e vamos falar daqui a pouco. Colocamos perante os seus pés tudo o que somos, os nossos dias, as nossas famílias, os nossos sonhos, as nossas escolhas, os nossos sucessos e as nossas derrotas. Reconhecemos que Ele é Rei e Senhor e somos levados à humilde adoração, que sinceramente diz: exaltado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. E Ronaldo Lindório, ele encerra esse comentário dizendo que neste Natal adoremos a Cristo não apenas como Salvador, mas também absoluto Senhor, sujeitando a Ele tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, seja Ele exaltado. Essa é uma das grandezas da sua obra. Jesus é o Criador do universo. Jesus também é o sustentador do universo. E Jesus também é o Salvador. Ele veio, diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. É Jesus quem esmagou a cabeça da serpente. Ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo. Ele se manifestou, meus irmãos, para fazer o mal. Para desfazer o mal. Perdão. Ele veio também para vencer o pecado.
Jesus viveu sem pecado, morreu pelo nosso pecado e venceu o pecado. Agora não precisamos ser escravos do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado e não do pecado. Ele verteu o seu sangue, ele nos comprou, nos redimiu, nos resgatou do império das trevas. Jesus é o Salvador, ele veio para nos reconciliar com Deus. Estávamos perdidos e fomos achados, mortos e vivemos, longe de Deus e fomos reconciliados. Agora somos filhos, herdeiros, agora temos livre acesso à presença de Deus. Ele também, como Salvador, ele veio para morrer em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, disse João Batista, diz as Escrituras, que tira o pecado do mundo. Ele morreu a nossa morte. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Ele bebeu o cálice, ele se fez pecado e ele deu um brado: está consumado. Por fim, meus irmãos, falando dessa grandeza do Senhor Jesus nesse texto, a grandeza de Jesus em relação ao seu reino, versículo 32 e 33. 32 diz o seguinte: este será grande, veja como será o seu reino, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui observamos em primeiro lugar as características do seu reino. Seu reino é espiritual. Ele governa não com espada, não com força, não com violência os seus opressores. Ele governa pelo amor. Ele reina nos corações. Seu reino, além de espiritual, é de justiça, alegria e paz. Os que fazem parte desse reino são as pessoas mais felizes do mundo. Não há injustiça, nem tristeza, nem perturbação, porque seu reino é de justiça, seu reino é de alegria, seu reino é de paz. Além dessas características de um reino espiritual, de justiça, de alegria e de paz, observamos também a extensão desse reino. O seu reino alcança todos os povos, línguas e nações. Jesus morreu para comprar os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Todo joelho se prostra diante dele. Nenhum centímetro, amados, desse universo está fora dos limites do seu reinado. Ainda podemos observar essa grandeza em sua duração. A Bíblia diz que o seu reinado não tem fim. Os reinos do mundo se levantam e caem, mas o reino de Cristo é eterno. Ele jamais será destruído. Os reinos deste mundo foram grandes e hoje são apenas matéria de estudo de histórias. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Daniel 2 fala dos reinos deste mundo, e também fala de uma pedra que enche toda a terra, e essa pedra é o reino de Cristo. Quero concluir, meus irmãos, depois de me alegrar, depois de tentar alegrar o seu coração, apresentando essa grandeza do Senhor, que não é o homem que diz que Ele é, as Escrituras que diz quem Ele é. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Quais são as aplicações? Quais são as implicações da grandeza de Jesus? Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos saber que Ele não chega nem atrasado e nem adiantado na nossa vida. Isabel podia pensar que era tarde demais. E Maria podia pensar que era cedo demais. Mas ele chega no tempo certo. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos saber que para ele não há nada impossível. Sua causa pode ser impossível para os homens. Maria, quando soube da notícia, perguntou: como será isso?
E Isabel, sendo velha e estéril, dá à luz. Em terceiro, precisamos também nos submeter à agenda de Deus. No versículo 38, veja como Maria se submete à agenda de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Precisamos nos submeter à agenda de Deus. Maria era uma jovem favorecida, bendita entre as mulheres, crente e disponível para fazer a vontade de Deus. Os pastores, por fim, em quarto lugar, os pastores o adoraram. Os magos o adoraram. Os anjos os louvaram. E a pergunta que fica, depois de ouvir tanto sobre a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é: e você? E nós? Eu quero concluir louvando ao Senhor. Os salmos e hino: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Você pode me emprestar, irmão Mário, o salmos e hino? Salmos e hino 153, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Morri na cruz por ti. Depois de ouvir essa mensagem, louve ao Senhor e reflita também sobre esse louvor. Morri na cruz por ti, morri por te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então, depois de ouvirmos a palavra de Deus, a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fica isso na nossa mente, fica isso para refletirmos. Morri na cruz por ti. E agora vem a pergunta para você e para mim: que fazes tu por mim? Bondoso Deus, obrigado ao Senhor. Obrigado por essa reflexão. Obrigado por nos mostrar, Senhor, o quanto tu és grande, ó Senhor. O quanto tu és Salvador e também és Senhor. E o quanto precisamos descansar e também nos submeter, Senhor, na tua palavra, na tua vontade, ó Senhor.
Nos ensina, nos capacita, ó Senhor. E louvado seja o teu nome. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Senhor, obrigado, ó Senhor, por tudo, ó Senhor. Que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.